Cristo. Capítulo 10 de Hebreus, verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Quer dizer, não é um problema novo, isso é um problema que toda vida houve. E Paulo, que escreveu Hebreus, está dizendo, não deixando a nossa congregação, como é costume. É um costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, falando do arrebatamento. Que o Senhor abençoe-nos, assentai-vos. Eu quero conversar rapidamente com você, com os irmãos. Neste capítulo onde nós lemos, você pode ver que a partir do verso 19 em diante, Paulo exorta a igreja a perseverar na fé, a lutar pela fé, a manter a sua fé. E por isso ele disse que não devemos abandonar a congregação, mas pelo contrário, devemos participar. E Judas também no verso 4, na sua epístola, que só tem um capítulo, né, o verso 4, ele diz, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Agora, por que algumas pessoas desistem da jornada? Desiste de andar acompanhado com seus irmãos, com a sua igreja, com a sua família espiritual. Muitos, é como disse Paulo, eles desanimam, não quer lutar mais pela fé, não quer perseverar mais na fé, naquela intensidade, como se vê nos cultos, a pregação, nos cobrando, nos ensinando. Você tem que orar, você tem que ouvir, você tem que crescer. Então, muitos simplesmente não deixa de batalhar pela sua vida espiritual junto à família cristã. Então passa a dirigir a sua vida pessoal, espiritualmente falando, da sua própria maneira. Entende? De acordo com aquilo que acha que é certo, com aquilo que acha que deve ser, passam a administrar a vida espiritual por conta própria. E eu recordo que as Escrituras nos falam, o próprio Judas nos fala sobre isto, pessoas que pastoreiam a si próprios. Então, irmãos, o que é uma o que é uma pessoa desigrejada? São pessoas que deixam de congregar. Por isso, Paulo nos diz, não deixando a nossa congregação. Quer dizer, não deixe de congregar. Agora, porque há motivos, muitos motivos, muitas maneiras. Como eu disse, o primeiro motivo aqui não persevera. Não segue lutando, desanima, enfraquece e não pode acompanhar. Agora há outros motivos.
E eu quero falar de alguns motivos. Muitos motivos, irmãos, têm razões, tem razões, e outros não. Tem pessoas que, como eu disse, não tem igreja, não tem pastor, pessoas que não tomam da ceia, os desigrejados, né? Não paga seus dízimos e nem mesmo coopera para que a obra vá à frente, que ela caminhe. São pessoas que, como eu disse, administram a sua própria vida espiritual. Agora, eu pergunto a vocês, você acha que isto é uma coisa certa? Eu também não acho. Se eu achasse que fosse certa, eu estaria contra as Escrituras que diz não deixando de congregar. Não deixando de congregar. Então vocês vejam, quando o próprio irmão Branham diz para essas pessoas, e são pessoas boas, pessoas formidáveis, são cristãos, mas cristãos à sua maneira, não quer orientação, não quer ser conduzido. E uma ovelha, ela sempre é conduzida. Por isso disse o profeta, Deus nos capacitou com a natureza de ovelha, nos considera como ovelha, para Ele poder nos guiar. E Jesus disse que o pastor, São João 10, ele diz que o pastor vai na frente, ele sai fora e chama as suas ovelhas e estas lhe seguem. Elas não vão na frente. E Deus sabe onde estão os bons pastos verdejantes, as águas tranquilas, porque todo verdadeiro ministério, ele conduz o rebanho de Deus a um lugar de segurança, a um lugar de fartura. Não é um deserto, lugar seco, desprovido de recursos, não. Então, amados, há muitos motivos, muitos geralmente, quando se retira da igreja, há muitos motivos. E um deles é esse, sempre tem razão. Sempre tem razão. Se indispôs com alguém, ou com a igreja, ou com o ministério, por isso, por aquilo, sempre argumentam. E você olha, às vezes, tem razão. Mas será que não entende que viver entre pessoas é ver fraquezas, é ver coisas positivas, mas ver coisas negativas? Você não pode absorver o que é bom, o que é positivo, mas absorver só o que é negativo, que empurra para baixo. E quando uma pessoa ela se retira da igreja por causa de problema de outras pessoas, eu acho que ela não está na igreja por causa de Cristo. Porque se escandalizam, se decepcionam. Uma das coisas é certa, o céu não é aqui. Aqui é um campo de batalha. E em todo campo de batalha estamos sujeitos a ser feridos. Mas o importante é não morrer. É não morrer. Então, muitos se decepcionam com irmãos. Outros têm razão em decepcionar com pastores.
Olha bem, com pastores, quando hoje nós vemos pastores que usam o povo para um fim de comércio, de negócio. Principalmente essas igrejas neopentecostais, as igrejas da prosperidade, promete o que Jesus não prometeu, e as coisas não se cumprem, e é a verdade que eles enxugam os recursos que aquela pessoa tem, às vezes da casa, da carro, dá de tudo, na promessa, confiando na promessa, que o pastor exalta, que Deus vai te dar em dobro, vai te dar mais. Fazer negócio, sabe? Fazer brique com Deus. E aquilo não acontece, e elas se decepcionam. Vai para ouvir ali a palavra, o que ouve é o quê? É uma petição, uma pressão. Como pastor, eu tenho vergonha, porque queira ou não, essa gente representa a nossa classe. Eu tenho vergonha e nem escuto. Mas muitos saem dali. Mas uma coisa certa: você não deve julgar o todo por uma parte. Que todas as igrejas é assim, que todos os pastores é assim, que todo irmão é assim, que todos os jovens é assim, que tudo é desse jeito. Não faça isto. Ainda existe pastores genuínos, verdadeiros, que ensinam o que está escrito. Existe cristãos genuínos, sérios, e que passou por maiores problemas e decepções, mas não virou as costas para Deus. Então veja, pessoas decepcionadas, pastores que vivem uma vida imoral, porque isso acontece muito. Vivem adultério. E o meu conselho para esta gente é: saia fora do ministério, porque ministério é crédito. Se você tem crédito, você pode comprar em qualquer loja. Se você perde o seu crédito, vê se você consegue comprar pelo menos um salame ali na esquina. Agora, dinheiristas imorais, então há muitas pessoas que se retiram, ficam em suas casas. E hoje tem uma gama de programas e pregações pela internet, e elas vão ou escuta aqui a quem ele quer. Só que, como diz o irmão Brana, o próprio irmão Brana diz: você tem que ter a sua igreja, aonde você paga os seus dízimos, aonde você apoia com tua frequência, aonde você ajuda a empurrar a obra, apoiar a obra, para ela ir adiante. E ele diz: não seja você, quer dizer, alguém que não tem um lugar aonde frequentar. Por isso, não deixando a nossa congregação. Será que não tem altura de tomar, ouvir ao que é certo e deixar aquilo que não é de lado? Porque Jesus falou sobre essa maturidade. Jesus chegou a dizer para o seu povo assim: faça o que eles mandam, mas não faça o que eles fazem. Porque os fariseus, saduceus, os sacerdotes, pregava e vivia diferente de sua pregação, não praticava. Agora, para você ouvir uma pessoa, seguir o que ela ensina
e sabendo que ela vive diferente do que ela prega. Isso é preciso ter maturidade. É preciso ter um equilíbrio. É difícil, mas diz o profeta: pregador, viva os teus sermões. Tu que diz que não devas mentir, mente. Não devas adulterar, adulteras. Não devas roubar, roubas. É preciso que o exemplo venha do púlpito. Então, aí está o profeta. Você não deve ficar sem ter aonde frequentar. Ah, mas eu escuto pela internet. É onde você toma da ceia? E aonde você paga seus dízimos? Aonde você dá suas ofertas? Aonde você está contribuindo para a obra caminhar? Você está fazendo isto? Por isso, não é vantagem a pessoa está fora da igreja. Ah, eu não vou naquela igreja. Lá é um monte de hipócritas, eu nunca mais vou naquela igreja. São pessoas hipócritas, são pessoas fingidas, é isso, é aquilo, lá não vou. Mas será que não tem algum outro lugar que você possa ir, um lugar certo, pessoas que... Ou você está vendo mal e julgando mal, um todo como por causa de dois ou três. Essa posição, se toma uma posição de abandonar, se afastar, é como disse uma certa vez o pastor Daniel em um programa de rádio. Porque todos nós estamos remando, subindo o rio acima. Alguém diz, eu vou parar. Para. Automaticamente, aquela canoa, o rio vai levando para baixo. Não existe esse assunto, eu parei. Estou bem, parei. Não está bem coisíssima nenhuma. Seja sincero. Quando a pessoa se dá por conta, está lá embaixo. E tem que fazer mais força, depois tem que retornar. E a primeira coisa que o diabo coloca é vergonha de voltar. Vergonha de retornar. É a primeira coisa que o diabo coloca. A pessoa fica envergonhado. Oi, irmão, você faz tempo que eu não te vejo aqui, o que está vendo? A pessoa tem que ser vergonha de ser cobrado. Mas essa é uma cobrança que ajuda. Então, o que diz eu lembro que o irmão Brana, ele contou um caso, um irmão chegou para ele e disse, irmão Brana, eu sei que o senhor crê no sobrenatural, eu tive um sonho. A minha igrejinha lá em cima estava vendo muito problemas entre os irmãos. E eu me retirei. E o irmão Brana disse, mas eles estão mais certos do que você. Porque eles estão lá, têm seus problemas, mas estão lutando, estão tentando, estão avançando. E o irmão, que era aquele irmão mais santo, mais isso, mais aquilo, mais puro, limpo, se retirou. Então ele disse, irmão Brana, eu sei que você crê em coisas sobrenaturais. Eu sonhei que eu ia subindo por um caminho estreito. E na minha igreja estava havendo muitos problemas e eu me afastei. Não fui mais nos cultos, ou isso, aquilo. E eu ia andando por aquele caminho. Quando eu vi passos rápidos, curtos, e alguém sufocado, quer dizer, com peso nas costas, e eu olhei para ver quem era.
E quando eu olhei, era Jesus. E ele carregava aquele saco tão grande nas costas, aquele volume tão imenso. Eu disse: Senhor, o Senhor vai levando aí nesse saco todos os pecados do mundo? Ele disse: não, aqui só vai os seus, para que você possa caminhar. Então, veja só, aqui só vai os seus. Às vezes a pessoa pensa que não tem nada. Mas, enquanto há um saco de pecado, e fica olhando as falhas dos outros e se acha santo, puro, direito, e acha que não tem pecado. Enquanto se Deus não dá graça, Deus, Jesus está carregando um saco de pecado também. Senão nenhum de nós poderíamos caminhar. Essa é a verdade. O irmão Brana deixa essa aplicação aí. Muitos então se afastam, se tornam desigrejados. Eles dizem: não, eu não perdi a fé. Mas não está alimentando a fé. Essa fé está paralisada. Entende? Ela paralisa. Como a fé de Ló. Ela paralisou diante da glória de Sodoma e Gomorra, dos negócios que ele ia tratar ali. Mas Sodoma e Gomorra não paralisou a fé de Abraão. Mas o que acontece? Muitos se envolvem em negócios. E às vezes são até explorados por irmãos. Se você deve, você tem que pagar, meu irmão. Irmão, eu vou lhe pagar. E o irmão está esperando. A primeira coisa, pegou uns trocos ali, ao invés de cuidar de sua dívida, vai comprar um carro novo. Vai fazer isso, vai fazer outros negócios. Primeiro dever, quem deve é pagar suas dívidas. Pede tempo, seja o que for, mas pague, como diz o irmão Brana, até o último centavo. Porque Paulo mesmo diz: a ninguém devais a não ser o amor. Na mensagem Não Sabeis, o profeta diz: ninguém vai subir com rabo. Daí ele explica. Ele explica a mensagem de Jezabel, religião de Jezabel. Eu não estou falando as dívidas, a tua água, a tua luz, o teu aluguel, porque aquilo está em dias. Falando aquela coisa que venceu, passou do tempo. E às vezes o nome está até no SPC. É preciso cuidar do seu nome. É preciso cuidar do seu crédito. Houve-se um tempo, eu estava ouvindo alguém dizer que queriam alugar uma casa, mas não tinha avalista, a cidade era estranha, ele tinha ido ali, ia começar uma obra, ia alugar uma casa, e a casa então começaria a igreja na sala, e procurou, e as imobiliárias tinham que ter avalista, 3 avalistas, 2 avalistas. Tinha que ter avalista. Daí o rapaz, o agente da imobiliária, perguntou: o senhor faz o quê? Eu sou pastor. Não, pastor, não precisa de avalista, não. Quer dizer, era o tempo que tinha crédito. Enquanto eu conheço um colega, com a esposa ali no shopping, andando tal, e ela viu um vestido muito bonito, e ela queria aquele vestido, e ele não tinha dinheiro. Daí ele falou: não, eu vou comprar. Então, eu tenho crédito, quer dizer, eu pago minhas dívidas, eu tenho tudo. Moça, eu vou levar o vestido.
Só que eu não tenho dinheiro aqui. Você faz aí como que é, a prestação, o cupom, sei lá, crediário. Pois não, vamos preencher a ficha. Profissão, pastor. Ela disse, desculpa, pastor, mas nós não vendemos fiado para pastor. Tem uma coisa mais horrível do que isso? Por causa de uns sem-vergonhas por aí, uns irresponsáveis, mancha o nome de toda a classe. O crente deveria ser a pessoa mais creditada na cidade. Ah, você é crente? Então tá, pode levar. Mas às vezes se vê coisas diferentes. Compra, não paga, foge lá do aluguel, deixa a luz por pagar. Ah, uma vez aluguei aqui para um crente, olha, deu-foi prejuízo. Mas não é todos iguais. Mas seja como for, o crédito do mundo cristão está para baixo. Vai nas nações pagãs. Quando eles olham para as nações ocidentais, chamadas cristãs, Américas e Europa, são os maiores larápios. Pressiona, fazem de tudo, dão um testemunho péssimo. Ímpios têm dito, a América está podre, quando olha e vê essa coisa de integração de gênero, sei lá o quê, e casamento, homem com homem, mulher com mulher. O que dizem nações pagãs a respeito dessas nações chamadas cristãs? É um escândalo, mas esse é o tempo. No tempo do fim, é como disse Paulo, que seria tempos difíceis. Um prega o evangelho corretamente, tem 10 ali ou 100 ali do outro lado, na outra ponta, fazendo uma coisa contrária e tendo forma de piedade, mostrando que são religiosos. Cantam como um anjo e mente como o diabo. Então, irmãos, há muitas coisas que escandaliza e enfraquece, porque enfraquece sim. Enfraquece. E as pessoas se afastam. Se afasta e se mantém razoavelmente ainda. Muitos se afastam porque querem uma vida, por causa da doutrina da igreja, querem uma vida mais liberal, mais social, querem desfrutar de suas amizades e etc. E as Escrituras dizem, que comunhão tem a luz com as trevas? Deus e Belial. O templo de Deus com o templo pagão não tem comunhão. Deus diz, separai, e eu vos receberei como filhos e filhas. Mas alguns, é como uma certa vez um jovem veio me pedir para ser batizado, um bonito e alto jovem. Mas eu disse, olha, é assim, 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 assim. Sim, pastor, mas eu amo Deus, mas eu amo o mundo também. Eu quero ser batizado. Eu falei, então, você não pode amar dois senhores. Então você tem que desapegar desse senhor do mundo, daí eu te batizo. Então, eu achei interessante dizendo, eu amo a Deus, mas eu amo o mundo também. Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. E há pessoas que se afastam, deixam de lutar, porque quer ter um pé lá no mundo e outro com Deus.
quer vestir erradamente, quer fazer as coisas erradamente, quer se pintar, se rebocar, se produzir, ser uma Jezabel, e que ninguém diga que esteja errada ou errado. Então, irmãos, são motivos, há muitos, eu acho que eu já vi alguns quilos de motivos, né? Alguns problemas. E essas pessoas desigrejadas aparecem na igreja. Sabe quando? Só no dia da ceia, e não todas. Só vem em reuniões especiais, em cultos especiais. Aí vem como uma visita, um espectador, e está lá. Tem alguém de fora, tem um movimento, ou tem uma festividade, a igreja tem uma festividade, aí vem também. Mas você tem que ter a sua igreja, o seu lugar onde você congrega. Não adianta dizer, pastor, eu oro em casa, eu faço meus cultinhos em casa, eu leio a Bíblia, eu isso, aquilo. Será que isso é suficiente? A fé vem pelo ouvir. Se não está ouvindo, é igual a pessoa não está alimentando. Se não está alimentando, vai enfraquecendo. Vai. E como nos diz as Escrituras, um abismo chama por outro abismo. Um erro chama por outro. Daqui um pouco, quando se vê, está fazendo coisas que nunca fez. Antigamente, quando ia na praia, entrava de roupa e tudo tal. E daqui um pouco a coisa ficou tão social que tem que roupa de banho, senão vão rir de mim. Ora. Então, irmãos, não é suficiente esse tipo. Eu sou um crente, eu sou isso e aquilo. Está bem, graças a Deus, consideramos, você luta, mas é melhor a gente lutar tendo no meio, junto àqueles que estão lutando. Como dizia a mãe do irmão Brana, pássaro da mesma plumagem sempre se reúne. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vivem em união. Tinha um pai que estava morrendo, tinha 5 filhos, e ele pediu que cada filho trouxesse uma varinha fina. E eles trouxeram. E o velho queria dar uma lição para a família. Ele uniu aquelas varas, amarrou elas e disse para o mais velho, o mais forte, quebre agora ela. Não pôde. Passa para o segundo, para o terceiro. Se eles não puderem, eu não vou dar conta. Daí aquele pai pegou de volta aquele feixe, quando o último não pôde enfrentar o desafio, desamarrou, pegou uma por uma e quebrou. Vocês já observaram, irmãos, num natural? Eu sei que vocês veem isso, eu também gosto de ver aqueles bichos ali pela África, eu gosto disso aí. Você já observou que o leão e outras feras sempre procura
o animal que está separado do bando? O animal que está fraco? Sempre é assim, é o tipo do diabo. Os lobos fazem essa pesquisa, o leão faz essa pesquisa, e sempre pega aquele que está sozinho. Ou está fraco, está mancando. O diabo sabe aonde ele atira. Se no natural é assim, então isso é uma mensagem de advertência para todos nós. Então, irmãos, não é certo alguém dizer, eu estou parado, mas eu estou cuidando, eu leio, eu isso, aquilo, eu faço isso, faço aquilo. Até quando você vai conseguir? Se a tua posição é séria e não há lugar aonde você possa ir, mas eu aconselho, busque um lugar onde você possa confiar. Mas há pessoas que estão em lugares que não têm o que fazer. Então se alimente pela internet. Mas você se tem? Uma certa vez, um certo pregador veio de uma cidade grande, uma capital. Chegou em um outro pregador, ele era dali. Ele disse, olha, eu gostaria de pedir o endereço das pessoas desviadas para mim visitar, levantar uma igreja aqui nessa cidade. O pastor simplesmente disse para a secretária, dê os endereços para ele aí, daqueles que conhecemos. Porque existe pastores que quer começar a igreja por essa forma. Em outra cidade, através de pessoas desviadas. Ele acha que ele pode mais. Ele não sabe o que o pastor local, o ministério local fez por aquela pessoa. E aquele colega, ele foi num irmão, que antes era um diácono, um irmão de referência ali na igreja, mas por não vigiar, andou caindo lá em pecado e se afastou. Irmãos, eu estou aqui para lhe convidar você voltar ao Evangelho, nós vamos abrir uma porta aqui. Aquele irmão disse, foi bem sincero, eu estou afastado, não é por falta de igreja e de pastor não, é por falta minha. Bastou esse tapona, né? Voltou para a cidade dele. Estou afastado não é por falta de igreja, não é por falta de pastor não. Por meu pecado, minha falta. Então, irmãos, muitos se tornam desigrejados por causa, estou terminando, né, da doutrina da igreja. Igreja muito liberal, são irmãos sinceros, que é a coisa mais apertada, e outros deixam porque a coisa é super radical. São extremos. E sempre eu digo, extremos é farinha do mesmo saco. Então, outros deixam porque o seu pastor é um tirano, é um ditador. A igreja. Então, irmãos, há muitos motivos. Muitos cansam, vou na igreja, é orar, é meditar, é participar, é obedecer, é ler. E há pessoas que cansam. E o que é que vai te descansar? Irmãos, o único que nos descansa é Deus. No último verso, creio que é de Isaías 40, verso 48, por aí, que o Senhor nos diz que o Senhor renova a força do cansado.
Isaías 40, deixa eu ver se eu acho aqui para ler para vocês, se eu achar ligeirinho, né? Os que esperam no Senhor. Você está cansado? Cansa, eu sei que às vezes cansa. Mas você segue esperando, dependendo de Deus. Não saia do teu lugar, não. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O próprio Elias cansou certa vez, foi para debaixo de um pé de zimbra e disse: Senhor, basta, basta, basta. Não sou melhor que ninguém, me toma. Ele estava cansado. E Deus cuidou dele. Que faz aqui, Elias? O homem andou 40 dias e noite. E o que faz aqui, Elias? Tem sido zeloso. Deus o fortaleceu. Deus o ajudou, Deus lhe deu um substituto, mas ele teve que esperar. Não é deixar o ministério, não é deixar a vida espiritual, não é abandonar, virar as costas. Não, você tem que saber esperar. Agora, a prova da paciência e a primeira coisa é preciso ter paciência com Deus. Olha, isso é outro sermão, né? Então, por que não deixar a nossa congregação? Vamos aqui para o final. A própria Escritura nos diz assim, aqui onde eu li Hebreus 10, 25, que diz: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Quer dizer, a vantagem de se congregar, de estar junto, é porque você vai receber apoio. Você vai olhar para aquele irmão, aquela irmã, ela enfrentou isso, ela passou por isso, ela passou por aquilo, e aí está ela mais forte, aí está ela lutando. Isso é uma mensagem positiva para você. Então isso é uma admoestação, é um incentivo, é um apoio. Aí está a vantagem. E outra coisa, retendo, eu estou lendo aqui antes um pouquinho só. Retenhamos firme a confissão, quer dizer, a nossa fé, né? Da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros. Aí está a vantagem de congregar. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos em amor e as boas obras. Mas isso é para quem está congregando. Não é para um desigrejado. Como ele vai receber estímulo? Vai receber uma boa influência? Ele vai receber influência do mundo. É do mundo que vai receber influência, do maligno. E vai resistir até quando? 2 anos? 3 anos? Então, é necessário sempre frequentar. Você vai ser ajudado, está passando por lutas, problemas. Você tem que, em primeiro lugar, entender. São fases da vida. Fases que cruzamos. Aquilo não é uma coisa para toda a vida, não. Aquilo é como uma nuvem, vem e vai. Ah, meu casamento está em crise. São fases.
Por que sentenciar aquilo como uma coisa já consumada? Não tem mais jeito. Se olha dessa forma, não há pouco casamento que vai ficar de pé. Não é? Ou você acha, mocinha, que você não vai ter fases, ter problemas? É como diz o irmão Branham, antes de casar, tá tudo bem. A lua é de queijo, goteja mel, entende? E a coisa é linda. Mas depois, lá vem o que vem, e aí e o verdadeiro amor, ele é visto, cresce, fortalece, é na convivência. Antigamente, os pais tratavam do casamento dos filhos e às vezes eu conheci pessoa que foi conhecer a noiva no dia do casamento. E a primeira palavra que trocou com ela foi quando vinha a cavalo, voltando lá do cartório. E o cavalo pisou, bateu o pé na água e respingou no vestido dela. E ele, desculpa. E viveu o tempo todo. A vida toda. Hoje mal se vê, se conhece. Já estão em beijos, abraços, amassos. E quando se fala namorar, já é vivendo como marido e mulher. Não, isso está errado. Não pense que o sexo antes do casamento não é pecado. E é pecado sim. Não é pecado depois que casou, passou pela lei, passou pela bênção do ministério, porque quem casa é o pastor. Mas antes aquilo é pecado. É pecado. Aí sim, ela pode tocar nele, ele nela, e pode ter até 500 filhos. Mas tem uma coisa, diante dos olhos de Deus, ela permanece como uma virgem. Como uma virgem. E se ela não cuida da sua virgindade, desculpa sair fora. Mas, é como diz o irmão Branham na mensagem, sobre a igreja de Cristo, a noiva é invisível, como que é? A união invisível da noiva, o profeta diz, você pode ser perdoada, mas nunca justificada, se perder a virgindade. Perdoada, mas nunca justificada, porque aconteceu. Por que é que Deus colocou na mulher, desculpa gente, este selo? Nenhuma outra fêmea tem. O único que tem direito de tocar ali é o seu esposo. E não é pecado. Fora disso é pecado. E terás que responder. Então, amados, por que na igreja? Quais são as vantagens de estarmos juntos? Tem todas as vantagens. E quais são as vantagens de querer enfrentar sozinho a corrida? Quem vai te estimular, vai te animar, vai te ajudar, vai te aconselhar, vai te bronquear contigo, te chamar a atenção? Quando você está errado, vai te consolar. Quando você está angustiado, vai te confortar. Por isso eu volto a essa leitura.
não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, não. Antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quer dizer, nós estamos muito perto do arrebatamento. Vamos vigiar, vamos nos cuidar. Que Deus os abençoe. Qual é o título da mensagem hoje? Os desigrejados. Você pode ajudar, pode aconselhar, pode fazer alguma coisa por alguém que você conhece? Faça. Você vai ganhar o seu irmão, diz a Bíblia. Fiquemos de pé. Querido Deus, eu só lhe peço que o Senhor não deixe com que isso passe, caia no esquecimento de todos que nos ouviu ou vai nos ouvir, e que eles não tomem de uma forma errada, mas veja que isso é para o bem deles. Nós oramos por todos os nossos irmãos e irmãs que conhecemos e que não conhecemos deste país e de outros continentes. Nós oramos por todas essas pessoas. Ó Deus, são milhões e milhões que estão nessa situação, mas que a Tua misericórdia não apague para com nenhum deles. Pedimos que o Senhor os renove, que o Senhor os traga, que o Senhor faça com que eles sintam saudades de Ti e que eles possam encontrar um bom lugar e ancorar a sua alma e apoiar a causa do Senhor. Pai, eu peço a favor de todos, seja jovem, criança, homem, mulher, velho, velha, seja quem for, que o Senhor possa ser bom para com cada um. Em nome de Jesus. Amém.